Shalom a todos. Vamos começar a abordagem semanal da Parashá e também falar um pouquinho sobre pormenores relacionados às leis de Tzedakah, conforme me foi pedido por um dos que comentaram uma Parashá passada. Espero que minha voz hoje esteja um pouco melhor e que o som esteja bom. Muitas pessoas têm reclamado e eu, por enquanto, não pude tomar uma providência maior. Pois bem, uma coisa interessante, essa Parashat Behar e Parashat Bechokotai, que é a próxima, muitas vezes elas vêm juntas. E o que é interessante nisto é que elas sempre coincidem com o dia da independência de Israel, em sentido de estar próximo, muito próximo. No caso, ambos os mandamentos, ambas as parashiot, falam sobre mandamentos principalmente que estão intrinsecamente ligados à terra de Israel. No caso, essa parashá, ela começa falando sobre a Shemitah, depois sobre o Yovel. Então, assim, para quem não sabe, Shemitah são os 7 anos de plantio e colheita, e o 7º ano, que é a Shemitah, a terra é simplesmente deixada, nós não podemos trabalhar a terra. E existem muitas pessoas que respeitam isso em Israel e são muito abençoadas. Houve um caso de uma neve que caiu lá, e a única plantação que ficou de pé, não foi queimada pelo gelo, foi exatamente de alguém que conservava Shemitah. É interessante que essa relação entre o tempo em que nós demos essas duas parashiot e a independência de Israel não é à toa, não é uma coincidência, porque nós temos a necessidade de saber que quando nós chegássemos à terra de Israel, nós teríamos obrigações, mandamentos, muitos mandamentos a cumprir, que têm a ver com a terra, mandamentos de cuidarmos uns dos outros, mandamento de estar sempre ajudando o próximo, né? Então, nós temos mandamentos de dar suporte, e todos esses mandamentos, eles têm principal atenção, não somente, alguns deles só na terra de Israel, e alguns deles tanto na terra de Israel como fora da terra de Israel. Mas a questão aqui é que tanto essa parashá como a outra estão ligadas diretamente com a terra de Israel, e com nossos mandamentos a serem cumpridos lá. Como se sabe, não sei se todos sabem, mas o mandamento de Shechitah, por exemplo, é um mandamento que passou a ser cumprido somente depois que nós chegamos na terra de Israel. É claro que hoje é preciso fazer o Shechitah, fazer o Abate Kasher em todo lugar onde estiverem judeus. Mas, quando estávamos no deserto, era permitido o Nihur. O que é Nihur? Nihur é matar o animal por que modo for, sem Abate Kasher. Pode ser por estrangulamento, pode ser por um golpe de espada, um golpe de ferimento que não é exatamente uma shechitah. Isso somente quando estávamos fora da terra de Israel, antes de termos entrado na terra de Israel pela primeira vez. Então aqui nós temos essa ligação desses mandamentos da terra de Israel e mandamentos que nós percebemos não somente a questão de plantação, nós temos também as leis de Maaserot, e esses Maaserot tem o Maaser Levi, tem o Maaser Sheni. O Maaser Sheni é aquele que as pessoas comem dentro de Jerusalém, do seu próprio fruto, quer dizer,
ele dá primeiro a terumá para o correndo. A quantidade não é expressa na Torá, mas os sábios colocaram um certo limite por causa de pessoas que são um pouco, como dizem aqui a expressão, mão de vaca. Depois tem a obrigação de dar 10% do que restou para um levi e depois separar uma parte que seria o Maaser Sheni. Em 2 anos, no meio desses 6 anos, esse segundo Maaser Sheni, desculpem, estou com tosse e garganta um pouco difícil. Esse Maaser, esse dízimo, ele era distribuído para os pobres. Além da obrigação do tzedakah, tinha também esse dízimo. Então, aqui nessa parashá nós falamos sobre socorrer o órfão, socorrer o guer. Nós temos, na continuação, um momento. Nós temos na continuação as cidades dos Leviim, que foram espalhadas entre as terras de Israel. E nós sabemos que essas cidades também eram cidades de refúgio. Se uma pessoa matasse alguém sem intenção, ele poderia fugir para uma dessas cidades, mas ele só poderia sair de lá quando o Kohen Gadol morresse. Então, conta-se até que rezavam. É um pouco engraçado isso, porque os Leviim geralmente são considerados insuportáveis por causa do gênio que tem. Então já rezavam que o Kohen Gadol morresse logo para conseguirem escapar de tudo que passavam por lá, porque são implicantes, são pessoas difíceis, geralmente. Pois bem, falamos um pouco sobre essa paraxá, sobre a questão de praticamente todos os rabinos chamarem a atenção, todos os rabinos que não são antisionistas. Eu estou falando de rabinos que são ligados, que amam a terra de Israel e que amam o Estado de Israel e que se sacrificam por eles, pela terra e pelo Estado e pelo povo que está na terra de Israel. Estou já lembrando que existe um grupo radical que é o Neturei Karta, que até hoje eles pagam os impostos para a autoridade palestina. Eles não se veem de forma nenhuma como israelenses e queimam a bandeira de Israel, fazem muita coisa que é feia para nós diante do mundo todo. Mas existem os judeus que são próximos ao Rav Kook, Abraham Yitzhak HaKohen Kook principalmente, e esses são sérios defensores do Estado e admitem que o Estado é o começo da nossa redenção final. Bem, falamos sobre essa paraxá, acho que é o suficiente, e é bom fazer um bom estudo, bem aprofundado. E temos ainda que falar alguma coisa sobre Tzedakah, mas não vou falar muito, porque eu estou usando aqui esse livro. E esse livro, nós estamos aqui na primeira parte do Sefer Zeraim, o livro das sementes, assim nós chamamos, que é o que trata dos mandamentos, especialmente esses mandamentos dessa paraxá, que falam sobre a terra, né? O mandamento de não plantar uma coisa com outra coisa em proximidade, que seria kilaim, que nós chamamos kilaim, ou fazer enxertos, seja de animais ou seja de vegetais, acasalar um animal, por exemplo,
que não é da mesma espécie, isso tudo não é permitido para nós. Agora, quando nós entramos aqui nas leis do Sefer Seraim, vamos falar sobre Maaserot, sobre Terumot, sobre a importância de estar ajudando os Leviim, porque os Leviim são sempre um pouco empobrecidos. E, quer dizer, existem casos de Leviim ricos, mas geralmente é muito raro ver um Levi que ele realmente desfruta de sua riqueza. Então, nós começamos aqui, na primeira parte de Matanot Haim, presentes aos pobres, dádivas aos pobres. Perek Rishon, primeiro capítulo. Como eu disse, não vou ler tudo, porque eu teria que fazer isso tudo, porque são 10 capítulos. Não fica só num capítulo. Eu vou ler o máximo que eu puder aqui, para que as pessoas possam entender a base, o básico, o principal. Então ele começa: Hakoser et sadeho, lo iksor kol hasadeh kulah. A pessoa que faz a kesirá seria a colheita, só que em hebraico, como eu já expliquei aqui uma vez, nós temos 3 palavras diferentes. Nós temos katsir, nós temos batsir, e nós temos uma outra palavra para quando a pessoa colhe qualquer fruto. E essas 2 palavras, elas são especiais. Essas 2 palavras que eu citei, eu não citei a terceira. As 2 palavras, uma vem para os cereais, ou tudo que se assemelha aos cereais, aí é katsir. Depois, nós temos o batsir, que batsir é para 2 tipos de fruto em especial. É batsir anavim, ou batsir te'enim, ou batsir zeitim. Todos esses casos são tidos como batsir. Mas eu só estou explicando os termos para adiantar um pouquinho para o hebraico de vocês. E tem lekitá, que é a terceira palavra que eu não falei, é loket, é quando a pessoa colhe frutos. Ou legumes, ou cebolinha verde, por exemplo, ou qualquer coisa desse tipo. A palavra certa é lekitá. אחד הקוסר ואחד התולש. Tanto a pessoa que é tolesh, quer dizer, que arranca uma coisa, ou a tolesh, você vai tirar uma alface, uma cenoura da terra, do canteiro. Então isso é telixá, é tolesh, é um modo de arrancar a peça. Então temos diferença para cada termo. E é o que se chama PA. E como a pessoa coloca no campo a PA, ele também coloca, deixa nas árvores, quando ele pegar as suas frutas, deixa sempre um pouco, deve deixar sempre um pouco para os pobres. Deixou tanto onde eram legumes ou onde eram frutos, tem que sempre deixar um pouco para que os pobres venham e possam colher. Se a pessoa transgrediu e pegou tudo, não deixou nada lá nas árvores ou nos canteiros, ele tem por obrigação de pegar uma parte, pelo menos, aí cada um de acordo com o seu coração, e dar aos pobres. E é muito importante lembrar que é importante dar essa parte para os pobres depois, então, que a pessoa fizer a separação da terumá e a separação do maaser. Porque se o pobre não souber, corre-se o risco da pessoa estar fazendo com que ele esteja transgredindo
pelo fato de que, ao não saber, isso se chama tevel. Não confundir tevel com tevel. Tevel é mundo. Tevel é com tet, a tet, né, uma letra mais forte. E tevel são os frutos que ainda não foram feitas as separações. E aí também nós temos outra palavra que é demai. E o que é demai? Demai é aqueles frutos que você não sabe se foi feito a separação toda, ou seja, ter o Ma para o Kohen, o Maaser para o Levi, e o Maaser Sheni ou Maaser Ani, depende do ano. Se a pessoa não sabe com certeza se foi feito ou se quem fez sabia fazer direitinho, então essa pessoa tem por obrigação fazer de novo sem berachá. A palavra demai vem do aramaico. Da, mai, da seria isto. Mai é o quê? Então, usar essa palavra para determinar quando a pessoa não sabe se foi separado ali. E por que estou falando tudo isso? Porque tudo isso aqui tem a ver com a questão da tzedakah, com a questão de você estar ajudando o próximo, porque você não pode dar uma coisa que vai deixar a pessoa na dúvida, sem saber. Portanto, se a pessoa der e ainda for tevel, tem que avisar. É de preferência que não seja, porque você não sabe se a pessoa sabe fazer a separação. Mas, se a pessoa não fez, realmente tem que avisar. Isso, gente, só na terra de Israel tem essas obrigações aqui, tá bom? Fora da terra de Israel e fora das regiões circunvizinhas à terra de Israel, não há necessidade das pessoas, já me vieram com essa pergunta, pessoas aqui que trabalham com agricultura, e eu já respondi, aqui no Brasil não há esta obrigação. É claro que é importante estar ajudando os pobres, mas a obrigação mesmo da Torá para com essas coisas aqui é só na terra de Israel. Agora, eu vou saltar um pouquinho esse assunto aqui, que mais tem a ver com a nossa paraxá, do que realmente com a pergunta que a pessoa estava interessada em saber. Então, está escrito todo ger que a Torá fala sobre ele, que tem a ver com Matanot Alim, que nós temos a obrigação de estar sempre dando tzedakah para eles, não se diz sobre esse que seja um ger toshav, só o ger tzedek. O ger tzedek é o que se converteu ao judaísmo. Essa é a nossa obrigação, né? E aí, que aí nós temos até a obrigação nos anos em que se dá para os pobres que eles recebam o Maaser. E vem o Levi e o Ger, o que está escrito em Devarim Yod Dalet, no Pasuk Kaftet, Devarim 14, 29. E quando fala o Bah Levi Behager, Ma Levi Ben Berit, Av Hager Ben Berit. E o que é um Levi aqui? Um Ben Berit, ele é filho do pacto, ele faz parte do nosso pacto com Deus. Então, o Ger que está falando aqui é a mesma coisa, é um Ben Berit, uma pessoa que já tem o pacto com Deus. E apesar de que não se evita os goim de receberem esses presentes, essas dádivas,
que eles podem vir em conjunto com os pobres judeus e podem pegar, nós deixamos isso acontecer para a questão que se chama Darke Shalom, conservar um bom convívio, conservar a paz. Mas a nossa obrigação real é cuidarmos uns dos outros, judeus entre judeus. Porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, podemos já saber que ninguém vai cuidar. Então, essa obrigação da Torá é entre nós. É por isso que se chama Ahavat Israel. Por isso que está escrito na Torá, Ve'ahavta le'reacha kamocha. Le-reacha, quando a gente ama, em hebraico a gente fala Ani ohev et. Et ahoti, minha irmã, et ahi, et avi, mas tem et. É o único passo que você percebe que o et está substituído por le. Você tem que amar o seu próximo para seu próximo. Ou seja, você ama para ele. Não é questão emocional, não é questão sentimental. Simplesmente a obrigação de prestar ajuda, de prestar socorro. Desculpe. Então, aqui agora tem mais um pormenor sobre o leket. Eu já expliquei sobre o leket, que é o canto, no canto do plantio, se tem leket, lekitá, que eu falei antes, que a pessoa vem e puxa os legumes, as verduras, essas coisas todas. Então, quando é que os goim não, desculpem, os pobres em geral, os anim em geral, quando é que eles têm direito de entrar? Quando entrarem quando entrar o segundo grupo que fazem a colheita. Esse é um pormenor importante para quem já vive em Israel também. Mas vamos adiantar um pouquinho, porque aqui nós temos o assunto da Tzedakah. E a Tzedakah foi o que me perguntaram. Eu estou falando sobre outras coisas que têm a ver com ela, mas não é exatamente a Tzedakah. Começando, para esclarecer melhor, Tzedakah é um termo, só um segundo aqui. Tzedakah é um termo que vem da palavra tzedek. Tzedek é justiça. Quando a pessoa faz tzedakah, ela não está fazendo somente com a pessoa, ela está fazendo consigo própria, principalmente. Então, esse é o sentido da palavra tzedakah, que ela vem da palavra tzedek. Não tem nada a ver com a palavra esmola, usada aqui no Brasil, em português. É muito importante saber dessa mentalidade, né, porque assim você entende que quando você faz um tzedakah, quando você faz gemilut hasadim, que é fazer o bem em geral, até uma visita no local onde uma pessoa estiver doente, é gemilut hasadim também. É parecido com tzedakah, em certo aspecto. E aí nós entramos na questão da dádiva até monetária, não somente de alimentos, não somente de plantios da terra. E nesse caso, a pessoa tem que saber alguns pormenores que são muito importantes. E eu me perdi aqui no livro, mas eu consigo lembrar desses pormenores importantes. O primeiro pormenor importante que a pessoa precisa levar em conta é o que significa a palavra reia. Reia, aqui no Brasil, se traduz como próximo. Só que não explicam o que é próximo. Próximo aqui pode ser próximo de 1 metro de distância, 2 metros de distância. Próximo pode ser qualquer pessoa que você vê na rua.
E a palavra reia, não. Ela se refere simplesmente a outro judeu. Reia é uma palavra que tem mais a ver com todo o grupo judaico, todo o grupo étnico, né? Então, quando você resolve dar tzedakah, a tzedakah, ela vai não somente para quem está necessitando mais, mas a pessoa tem que se preocupar principalmente da seguinte forma: membros de minha família que estão precisando. Primeiro você olha a sua família, e isso é reia, né? Quanto mais reia for, mais próximo a ti. Nesse sentido, então, a mitzvah se ocorrer. Primeiro, pessoas da família, depois, um pouco mais distante, o ciclo um pouco mais distante, e depois, todo e qualquer judeu que precisar de você. É muito importante sempre estar socorrendo os pobres, seja com dinheiro, seja com alimentos, seja com roupas, e tudo isso existe para isso nas sinagogas. Existiam e sempre existiu, né? Gabbai Tzedakah. O Gabbai Tzedakah, ele é encarregado de receber as pessoas passam para ele, e ele é que geralmente distribui essa tzedakah. Não que você não possa levar o seu dinheiro para uma pessoa diretamente, mas já existe o Gabbai Tzedakah para isso, e hoje em dia, com a modernidade, nós já temos até instituições. Tem uma instituição em São Paulo que se eu tivesse meios para dar apoio, eu daria apoio permanentemente. Para quem mora em São Paulo, já deve conhecer a Unibes. A Unibes é uma instituição de uma importância inefável. O trabalho deles é admirável. Eu tenho muito apreço pela Unibes e pelo pessoal que trabalha lá. Quem dera eu pudesse estar colaborando com eles. Então, tzedakah, para começar, é dessa forma como eu falei. E também tem a questão que você pode simplesmente procurar algum judeu que você sabe que está precisando e ir lá e levar para ele pessoalmente, ou enviar, ou simplesmente ainda existem graus diferentes nessa forma de agir, que há pessoas que fazem isso. São 3 graus diferentes na tzedakah. Tem aquele que vem e ele dá o dinheiro para a pessoa em si. Tem outro que vem e dá sem a pessoa ficar sabendo, sem ninguém ficar sabendo, né? No caso do Gabbai Tzedakah, vai ficar sabendo se ele colocar lá. Mas existem casos de pessoas que passam dinheiro por baixo da porta e saem, ninguém fica sabendo, ninguém viu. E esse é o grau mais elevado. É quando você faz sem ninguém ficar sabendo. Alguns lá no Muro das Lamentações, que veem que tem algum judeu pobre lá rezando seus salmos ou coisas assim, e ele simplesmente vai lá, pega uma nota em escondido e coloca no bolso dele, que ele nem vê. Ele só vai descobrir isso talvez quando chegar em casa. É muito interessante, mas muita gente acha assim, é muito bonito, muito admirável. Tem um caso que tem até uma canção sobre isso aí no YouTube, que vale a pena vocês procurarem. É um caso chamado de Kamtsan Kadosh. Para quem não sabe, Kamtsan é o termo que designa a pessoa que é mão fechada. Tanto que a palavra Kometz é isso aqui, é você segurar firme algo, né? Então o Kamtsan é aquele que fecha a mão, ele não deixa nada sair dela. E essa historinha eu vou contar para vocês, porque a canção está em língua hebraica. Era um famoso rabino de maior coração que eu já vi no mundo. Um dos maiores, né? Quero dizer, o rabino Karlebach. As pessoas não gostavam muito de suas atitudes, muitos ortodoxos criticavam. Na verdade, as pessoas querem criticar tudo, não sabem ver as qualidades. E o rabino Karlebach, Shlomo Karlebach, ele
já faleceu há alguns anos, mas ele cantava canções do Yiddish para o hebraico, e canções que contavam relatos de coisas que se sucederam na Europa, nas comunidades, que havia muita gente pobre. Os poloneses, principalmente, eram muito pobres. Então, as, eram comunidades sofridas. E uma vez, um senhor pobre lá que precisava de alimentos, precisava de dinheiro, não tinha nem para o Shabat, e ele recorreu a esse Kamtzan e falou para ele da situação, como estava, e se ele poderia ajudar de alguma forma. Ele falou: quanto você precisa? Ele já ficou mais contente e falou o valor que ele realmente necessitava, e o Kamtzan Kadosh falou: e você pensa que eu vou ficar dando meu dinheirinho assim? Pois bem, pode se ir embora daqui agora, não vou fazer isso. Aí ele saiu de lá, triste, humilhado, cabisbaixo, e foi para sua casa. E chegando em casa, ele contou para a esposa o que tinha acontecido. E assim, outra pessoa aconteceu a mesma coisa, outra pessoa aconteceu a mesma coisa, e ele sempre perguntava primeiro qual o valor que você precisa. E aí todo mundo parou de falar com ele, ninguém nem olhava para ele na sinagoga, ninguém nem passava por ele, nem cumprimentava, às vezes desviavam de caminho. E lá um dia, esse pessoal todo, eles percebiam que toda semana, antes do Shabat, tinha uma quantia de dinheiro esperando por eles na frente da porta, no envelope. E depois de algum tempo, morreu o Kamtzan. Ele morreu e ninguém quis enterrar, todo mundo quis deixar lá. Ele não quis pagar nem o caixão, disse que preferia ser enterrado como indigente. E nisso, até nisso, eles disseram, até nisso ele é Kamtzan, até nisso ele é pão duro. Nem um enterro decente, que ele tem dinheiro, ele tem meios, nem isso ele não faz. Então, naquele dia, acho que 3, 4 dias que passaram sem ele ser enterrado, aí caiu a véspera do Shabat. Só que eu me emociono um pouco com essa história. Todo mundo não encontrou o envelope. Então eles foram, um por um, falar com o rabino da cidade e pedir algum donativo, porque estavam em situação precária. E o rabino falou: mas o que está acontecendo? Por que vocês estão vindo só agora? Por que passou todo esse tempo e vocês não vinham? Eles falavam: sempre teve um envelope na nossa porta de casa, toda sexta-feira. O rabino ligou os pontos na hora. O raciocínio rabínico é muito rápido. Isso coincidiu com a morte do Kamtzan Kadosh. Eles não chamavam de Kamtzan Kadosh. O nome dele era, se não me engano, é Elial. Eu não tenho certeza absoluta agora, porque faz muito tempo que eu escutei essa história. Mas o rabino convocou todo mundo para pedir perdão e ir à sinagoga, se colocar em orações e jejuar um dia inteiro. Eles perderam um grande justo, um grande misericordioso, e nem sequer enterraram. Só depois disso ele foi enterrado. Pois bem, Shabbat Shalom, um